entender quão bom é ser achado pelo Senhor. Amém? Estamos na casa do Senhor, culto da vitória. Sabemos que todos os dias nós temos uma vitória da parte de Deus, porque Deus tem cuidado de nós todos os dias. Agora, estamos na casa do Senhor e devemos nos alegrar por essa rica oportunidade que Ele nos concede. Por quê? Porque Ele está nos dando a oportunidade de aumentar a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir. Amém? Então, se Deus te trouxe até aqui, Ele quer aumentar essa fé. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 8, em nome do Senhor Jesus Cristo, no versículo 35. Lucas 18, versículo 35, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias, glória a Deus. Espírito Santo, fala conosco mais e mais, para a glória e louvor do Teu nome. Aleluias. Todos acharam? Está escrito assim no livro de Lucas, no capítulo 18, versículo 35. Ao aproximar Jesus de Jericó, o homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendia para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupera a visão, a sua fé te curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Deus, mais uma vez na tua presença me encontro, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui estão os teus filhos, ó Pai, que veio ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, ser ministrado pelo teu Espírito. Espírito Santo, eu me coloco no centro da tua vontade. Fala conosco de maneira clara, precisa. Fala aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Toma os teus filhos, joga por terra tudo aquilo que possa impedir o aumentar a fé do teu filho nessa noite. No nome de Jesus, você diz amém. Amado, estamos na casa do Senhor, no culto da vitória, e Deus tem nos dado a direção para nós alcançarmos a vitória. Primeiramente é nós perseverarmos naquilo que nós acreditamos, e nós acreditamos que esse é o tempo que Deus está nos dando para nós viver o verdadeiro evangelho intensamente. Nos encontramos otimista. Por quê? Porque a fé é algo que não se vê, mas aquilo que se espera. E se aquilo que você espera é aquilo que você realmente acredita que Deus é poderoso para fazer, você começa a ter a certeza que vai acontecer. Porque quando Deus, no tempo específico, trazer aquilo que você colocou a fé que Ele era capaz de fazer, Ele vai fazer na tua vida. Ele vai trazer a existência. Ele vai fazer acontecer. Queira o inferno ou não. Tudo que Deus quer é olhar para mim e para você e ver fé. Fé que você não está vendo, não está questionando, mas está acreditando que Deus vai fazer. Eu creio que Deus vai fazer. Eu creio. Continua perseverando, adorando, exaltando a este Deus, para que o inferno
e principados e potestade possa olhar para você e entender que você é uma pessoa que confia plenamente na palavra do Senhor. Estamos olhando para uma passagem onde Lucas vai narrar para nós. Lucas deixou registrado esse acontecimento, por quê? Para gerar fé ao nosso coração, para gerar certeza ao nosso coração, para gerar convicção ao nosso coração. Assim como ele quis gerar fé no coração de seu amigo, de seu empresário, de alguém que confiava nele. A palavra nos diz que Lucas saiu para buscar conhecimento, para buscar entendimento, para buscar mais compreensão do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos diz claramente que este Lucas, ele queria trazer para as pessoas, especificamente para um amigo chamado Teófilo, ele queria que este amigo entendesse a verdade a respeito daquilo que ele ouviu sobre Jesus. E quando nós olhamos aqui, não só este amigo dele foi beneficiado, mas todos nós, quando olhamos nas Escrituras, conseguimos enxergar algo que nos desperta, algo que nos alegra, algo que traz para nós um desejo muito grande de ter atitude, de ter a postura, de ter o posicionamento como teve essas pessoas, a qual Lucas queria deixar registrado. Encontramos no livro de Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 35, algo interessante para nós. A Bíblia nos diz que Jesus estava passando em Jericó. Jericó é um lugar muito comentado nas Escrituras. Nós olhamos em Jericó muitas coisas acontecer. E uma das coisas que aconteceu em Jericó foi no momento em que uma mulher creu em alguém que estava passando, que foi espiar a terra. E a Bíblia nos diz que ela creu naqueles homens e naquilo que os homens estavam fazendo naquele lugar, e veio fazer para que o povo de Deus tivesse fé. E a Bíblia nos diz que aquela mulher creu no Senhor Jesus Cristo. Ao crer no Senhor Jesus Cristo, ao crer na verdade que tinha para acontecer sobre o povo de Israel em Jericó, a palavra do Senhor nos disse que aquela mulher foi salva, ela e sua casa. Agora nós estamos novamente olhando para Jericó, e a Bíblia nos diz que Jesus, ao se aproximar de Jericó, havia um cego, e este cego estava sentado à beira do caminho, e a Bíblia vai dizer que ele estava pedindo esmola, ele estava mendigando, ele estava vivendo uma vida contrária àquilo que eu creio, ele projetou para ele, projetou para a casa dele, projetou para a família dele, projetou para todos os descendentes dele. Ele tinha uma história, ele tinha um desejo, ele tinha algo que desejava viver, mas algo aconteceu para com ele. Ele foi alvejado por uma cegueira, ele foi alvejado por algo que tirou a sua visão, algo que comprometeu aquilo que ele projetou, aquilo que ele havia colocado como algo que ele ia viver na terra. A Bíblia não diz o que foi, a Bíblia não narra como aconteceu, a Bíblia não deixa eu e você saber de que forma este homem que estava em Jericó, ali, mendigando, ele passou por algum processo, não sei se foi uma briga, não sei se foi trabalhando, não sei se foi algo que aconteceu, ao qual ele, devido à negligência, deixou que acontecesse esta cegueira, mas a Bíblia nos diz que Jesus estava lá, passando em Jericó. E quando Jesus passava em Jericó, este homem que estava mendigando, pedindo, se expondo para que pudesse conseguir o alimento para a sua vida, para a sua casa, vai nos dizer que ali, neste cenário, uma multidão passava. E a Bíblia nos diz que este que estava mendigando, pedindo ao homem, agora vai mudar
vai mudar a sua direção. Ele vai ver alguém se aproximar dele e ele não vai pedir. Ele vai agora querer se informar. A Bíblia não diz que este homem se informa. Quem é que está passando? Porque esse alvoroço? Porque essa multidão? E alguém vai dizer para ele: é Jesus que está passando. Jesus de Nazaré que está passando. Eu quero que você preste atenção para que você possa também adquirir fé. E essa fé gerar em você uma vontade de fazer o que esse homem fez. A Bíblia não diz que este homem, ao ouvir claramente que Jesus de Nazaré ia passando, ele toma uma posição. Amado, porque aquele que informou a ele vai dar uma informação que poderia fazer com que ele continuasse da mesma forma como ele estava, pedindo, implorando a homens. Por quê? Porque quando ele perguntou quem estava passando, alguém informou que foi Jesus de Nazaré. Se nós olharmos no livro de Lucas, no capítulo 4, nós vamos ver narrar uma história muito interessante. Jesus morava em Nazaré, e a Bíblia nos diz que Jesus foi para o templo no sábado, para a sinagoga, e ali vai dizer dessa forma para a gente no capítulo 4, versículo 17. Então deram-lhe o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, para restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Eu quero que você concentre na palavra que eu estou ministrando para você ter fé. Preste atenção no que eu estou lendo e em tudo aquilo que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração. A Bíblia nos diz que Jesus estava em Nazaré, aonde ele foi o lugar onde os pais dele levaram, e ele cresceu, desenvolveu. E ali foi o lugar chamado Nazaré, que Jesus veio viver a seu maior tempo, quase 30 anos, vamos dizer assim, em Nazaré. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus vai entrar na sinagoga, e lá nesse dia, ele pega o livro, e este livro que ele vai pegar é o livro de Isaías, e ele vai ler para aqueles que estavam no ambiente, na sinagoga, dessa forma: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, e dar restauração à vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável ao Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente, sentou-se, e toda a sinagoga os olhava, ou ficava fixo ao olho nele. Então passou Jesus a dizer: hoje se cumpriu o que acabara de ouvir. Você está compreendendo o que aconteceu em Nazaré? Jesus lê aquela passagem profética que estava no livro de Isaías. E aqui Jesus vai narrar o que ele ia fazer a partir daquele momento, dentro da sinagoga, dentro do templo, dentro do ambiente onde aquelas pessoas estavam reunidas, olhando para as Escrituras, dizendo que tinha esperança, que aquilo ali poderia acontecer um dia. E lendo aquela passagem, Jesus vai dar para eles: eu sou aquele que veio viver isso que está escrito, que o Espírito está sobre mim. Eu vou colocar pessoas libertas da opressão do diabo. Eu vou dar vista novamente aos cegos. Eu vou colocar pessoas restauradas em lugares para que possam viver novamente aquilo que jamais pensou que viveria. E Jesus, depois de deixar diante daquelas pessoas o que ele acabara de ler, ele vai concluir dizendo: hoje está cumprindo o que está escrito nessa passagem. A Bíblia vai dizer que lá em Nazaré, todos
olharam para Jesus e falaram: este aí não é Jesus, filho de José? Não mora aqui conosco os seus pais, sua mãe, está aqui conosco os seus irmãos? Quem ele pensa ser? E a Bíblia nos diz que muitos se juntaram para agredir Jesus. Amados, estamos no culto da vitória. Deus está falando e quer que você capite, entenda a profundidade que Ele quer para nós. E Jesus vai dizer dessa forma quando eles começam a olhar para Jesus e desprezá-lo, porque viu ele crescer naquele ambiente. Viu ele estar ali com José, cuidando, como carpinteiro, ajudando o seu pai. Esses homens lançam olhar para Jesus e o despreza. Mas Jesus vai dizer para ele: existia muitas viúvas no tempo de Elias em Israel. Havia muitas viúvas no tempo de Elias em Israel. Mas a que foi curada não foi de Israel. Foi de Sarepte, de Sidom. Longe, onde o profeta nasceu. O profeta teve que sair de Israel para curar longe uma mulher. Para dar para aquela mulher prosperidade. Para dar para aquela mulher uma ressurreição, ou milagre que aconteceu em Sidom. Jesus está dizendo: olha, lá atrás, quando Elias veio, teve a oportunidade de chegar em muitas casas de viúva, mas o coração dessas viúvas era fechado. Havia muitos leprosos no tempo de Eliseu, mas que foi curado foi o Naamã. Agora nós vamos ver Jesus dizendo para eles: eu estou falando para vocês que eu vim dar vista aos cegos, que eu vim colocar em liberdade aqueles que se encontram presos, escravo, na mão dos principados e potestades. Eu vim pregar para vocês o ano aceitável do Senhor, mas vocês não estão conseguindo captar a mão estendida de Deus para vocês. Vocês não estão conseguindo captar que eu estou diante de vocês, lendo, dizendo para vocês que vocês podem viver aquilo que vocês jamais imaginou. Mas Jesus completa dizendo que o profeta não tem honra na sua casa, entre os seus irmãos. E a Bíblia nos diz que Jesus, saindo dali, ele vai atravessar o outro lado, em Cafarnaum. E quando ele pisa em Cafarnaum, o demônio se aproxima dele e fala assim: Jesus de Nazaré, Filho de Deus, o que o Senhor quer conosco? Não é chegada ainda a nossa hora. Entenda, o que eu estou falando é para gerar em você um sentimento que vai fazer com que você se movimente diante do cenário que você está. A Bíblia nos diz que o demônio conseguiu captar que ele era de Nazaré, mas ele não era simplesmente o nazareno da terra. Ele era alguém específico que veio do céu para trazer libertação, para trazer visão, para trazer cura, para trazer vitória, para trazer prosperidade, para trazer o ano aceitável de Deus, para trazer muitas coisas. Mas o princípio de tudo isso é olhar para Ele da forma como Ele está dizendo ser. Eu sou filho de Deus e está sobre mim o Espírito Santo para fazer na vida de vocês coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Amado, você precisa entender dessa forma. Jesus está dizendo para você: você pode viver a libertação que você anseia. Você pode ter uma visão que você jamais conseguiria se não for através de Jesus, usando o poder dele. Você pode viver o ano aceitável de Deus, mas se você não olhar para Jesus da forma como ele é, jamais isso será possível na tua casa. Jamais você vai obter vitória. A palavra do Senhor vai dizer que esses que ali estavam, provavelmente na sua casa, deveria ter filhos com espírito atormentado por demônio. Estes que estavam na sinagoga com Jesus no momento que ele leu a passagem, disse que ele era aquele que veio cumprir a profecia. Poderia ter filhos cegos,
pais cegos, esposos cegos. A casa poderia estar vivendo a escassez, e Deus estava dizendo para eles: eu vim trazer um ano aceitável para vocês, um ano da prosperidade, um ano da visão, um ano da colheita, um ano da conquista, mas vocês estão me desprezando. A Bíblia nos diz que Jesus agora, no capítulo 18, vai chegar em Jericó. Amado, entenda perfeitamente que Jesus estava chegando em Jericó, se aproximando, e uma grande multidão o cercava. Uma grande multidão queria tê-lo, queria que ele tocasse, queria que ele lançasse uma palavra profética, queria que ele entrasse na sua casa, queria ficar um pouquinho perto de Jesus. Contrapartida, em Nazaré, aqueles que o conheciam o desprezavam, o rejeitavam, queria jogar pedra, queria jogar do precipício abaixo, queria até matá-lo. E agora a Bíblia vai dizer que Jesus, chegando em Jericó, uma multidão o cercando, alguém ao ouvir dizer: quem é que está se aproximando? Jesus de Nazaré. Nazaré, todos nós sabemos que era o lugar que era desprezado por todos. E a Bíblia nos diz que quando esse cego vai ouvir Jesus de Nazaré, o nome de Jesus já é salvação. Ele, entendendo que este que estava vindo era aquele ao qual a promessa falou que ele viria, o Filho de Deus, o Santo de Israel, aquele que viria da descendência de Davi, como foi profetizado. A Bíblia nos diz que este cego, ele, ao ouvir que Jesus estava vindo, ele entendeu que a oportunidade de Deus estava se aproximando dele, foi de encontro a ele. A Bíblia nos diz que ele não viu Jesus andar sobre as águas, não viu Jesus multiplicar pão, não viu Jesus manifestar nenhum poder, mas ele creu que aquele que estava vindo é aquele que veio dar vista aos cegos, veio para libertar aquele que estava oprimido, veio propagar o ano aceitável do Senhor. No momento que ele ouviu, que ele entendeu, ele falou: eu não posso perder essa oportunidade que Deus está me dando, eu vou clamar, eu vou gritar, eu vou chamar a atenção dele, porque eu acredito que ele pode restaurar a minha vida. Ele pode restaurar. Eu não quero saber que Nazaré olhou para ele com indiferença. Eu quero dizer que aqui em Jericó ele é especial para mim. Amado, você tem que entender isso. Existem pessoas que estão desprezando Jesus. Existem pessoas que estão olhando para Jesus com um olhar de diferença, colocando ele como mais uma religião. Ele não é mais uma religião, ele é a oportunidade de Deus para mudar a tua casa, para mudar a tua vida, para mudar a vida dos teus filhos, para dar visão daquilo que você jamais poderia enxergar. Esse Jesus está passando nesse Jericó. Jericó era conhecido como lugar onde foi amaldiçoado, mas ele estava passando para mudar o quadro daqueles que crescem nele. Você precisa entender isso. Estamos no culto da vitória. E no momento em que aquele cego não viu Jesus manifestar poder nenhum, mas ele tinha no coração dele que a palavra de Deus iria se cumprir na vida dele. Deus está dizendo para nós aqui nessa noite: tenha essa fé. Nada aconteceu na tua vida, não foi? Fruto da manifestação que você acredita não ver, mas acredita que eu posso fazer muito mais do que você possa estar imaginando. Às vezes a gente fala: aconteceu algo na vida da pessoa, aconteceu B na vida da pessoa, aconteceu C na vida da pessoa. A gente vê testemunho, mas nós não podemos perder a fé. Eu não vi acontecer aquilo que eu quero na minha vida, mas eu creio que Jesus está passando, e se Jesus está passando, é porque Ele quer fazer na minha vida. E o que me resta é não ficar aqui com essa capa, me escondendo, mas sim gritar para chamar a atenção dEle. Amado, por quê? Este homem acreditava nas promessas que tinha nas escrituras do Salmo: clama a mim e eu te livrarei.
Clama-me na angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Clamar, tudo que aquele homem tinha que fazer era clamar. Aquele cego, ele entendeu a profundidade de que ele poderia viver se ele conseguisse chamar a atenção da pessoa certa. Ele entendeu a profundidade se ele conseguisse chamar a atenção de Jesus. Tudo que eu preciso é chamar a atenção de Jesus. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão continuou e não parou, mas a intenção dele não era a multidão, era Jesus. E ele clama pela segunda vez: Jesus, Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Dessa vez agora a multidão parou e Jesus vai dizer a palavra que a multidão manda ele se calar. Amado, enquanto você não conseguir chamar a atenção de Jesus, não pare. Ele não queria se aparecer para a multidão, ele queria se apresentar diante de Jesus, porque somente Jesus pode mudar o quadro da minha vida. Só Jesus pode fazer aquilo que muitos homens passaram aqui. Tudo que eles deixaram foram moedas. Outros jogaram poeira no meu rosto. Mas se eu conseguir chamar a atenção de Jesus, Ele pode mudar o quadro da minha vida. A palavra do Senhor vai dizer que, diante do cenário, a multidão mandando ele calar, ele insistindo, porque ele tinha no seu coração que Jesus é aquele que abriu o livro de Isaías e falou: eu posso dar vista aos cegos. Eu posso dar a vista aos cegos. Estamos no capítulo 18, isso que aconteceu foi no capítulo 4, nós podemos entender que muitos saíram falando: olha, o tal de Nazaré, ou o tal de Nazareno aí, dizendo que agora é aquele que vai cumprir a profecia que está em Isaías, filho de José, ele é de lá de Nazaré, dizendo que é agora o Messias, o Cristo é o nome dele. Ele está dizendo aí, levando um bocado de multidão a ser enganado. E a Bíblia não diz que aquele cego ouvindo aquele pessoal falar a respeito de Jesus, ele falou: eu creio então, que ele pode me dar a vista novamente. A Bíblia não diz que quando Jesus se aproxima deste homem que gritava por ele, a Bíblia não diz, vai dizer dessa forma. No versículo 4 de Lucas, do capítulo 18. Jesus parou e ordenou o homem que lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto de Jesus, perguntou-lhe: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Eu quero ver. Amado, pega essa parte aqui, ó. O que você quer que eu te faça? Eu quero ver. Imagina o que você quer ver que Jesus faça para a tua casa, que Jesus faça para a tua vida. Este homem, ele viveu isso porque ele olhou para Jesus da forma como Jesus era. Jesus está dizendo para nós no culto da vitória: se você quer ver, continue a me ver da forma como eu sou. O que você quer ver, ele vai dizer: Senhor, eu quero recuperar a visão. Imagina o coração deste homem dizendo: eu quero recuperar a visão, eu não consigo mais ver. Sabe por que eu estou nessa situação aqui? É por falta de visão. Eu quero ver. E a Bíblia nos diz que Jesus vai dizer para ele: recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus, glorificando a Deus. Amado, aquele homem, quando se aproximou de Jesus, ele tinha o que pedir, que daria para ele a oportunidade de ele viver, que jamais ele poderia viver se ele fosse cego. Seguir a Jesus. Entenda perfeitamente que Deus, ele quer falar para mim e para você. Quando você se aproximar de Jesus,
Não peça aquilo que vai fazer com que você se afaste de Jesus. Quando você se aproximar de Jesus, não peça aquilo que vai fazer você diminuir a sua intensidade a respeito dele. Quando você se aproximar de Jesus, não coloque algo que vai ser um bloqueio de você fazer aquilo que este homem, quando recebeu aquilo que ele desejava, o fez. A Bíblia nos diz que quando ele recebeu aquilo que ele desejava da parte de Jesus, vai nos dizer claramente, e depois que ele recebeu a visão, seguiu a Jesus, glorificando a Deus. O que você quer ver nesses últimos dias? Estamos no culto da vitória. Deus está dizendo para mim e para você, eu posso fazer. Qual foi o primeiro ponto que esse cego teve? Ele não perdeu a oportunidade quando ouviu falar a respeito de Jesus. Todas as vezes que você ouvir falar a respeito de Jesus, significa que ele está naquele lugar. A Bíblia não diz que quando reunir 2 ou 3 no nome dele, ali ele está presente. E quando ele está presente, significa que ele quer ouvir aquilo que nós queremos colocar diante dele. E quando ele entendeu isso, ele, ao se aproximar de Jesus, ele colocou diante de Jesus aquilo que ele queria, que ia fazer com que ele não ficasse à espera mais de homem a mendigar, não mais ficar prostrado à espera de alguém para lhe dar uma moeda. Ele queria uma visão para seguir Jesus e glorificar a Deus. Estamos no culto da vitória e Deus está perguntando para você nessa noite: o que queres que eu te faça? Pense um pouquinho, mas pense se isso que você está pedindo vai fazer da mesma forma como esse cego fez. Seguiu a Jesus. Seguiu Jesus quer dizer para mim e para você que Jesus falou que ele deveria negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Este cego, ele não queria mais dinheiro do que ele já tinha para gastar naquilo que ele achava prazeroso para ele. Esse cego, ele não queria mais algo que pudesse afastar ele da presença de Jesus. Ele queria visão para poder seguir Jesus e não tropeçar no meio do caminho. Deus está dizendo para mim e para você: eu posso fazer na tua vida, mas se seu coração não tiver com o coração de me seguir e me glorificar, significa que a sua vitória, ela está bloqueada pelo seu pensamento errado naquilo que você está pedindo para mim. Que nessa noite, no culto da vitória, você possa olhar para essa passagem que Lucas quis deixar registrado, que Jesus manifestou o poder dele na vida de um cego, porque o cego olhou para ele da forma como deveria e desejava viver aquilo que jamais ele poderia se tivesse a mendigar, a pedir, a se humilhar para homens. Quando ele viu a oportunidade que Jesus ia passando, ele colocou toda a sua fé em Jesus. Ele poderia olhar para aquela multidão e dizer: eu vou gritar para a multidão me dar muita moeda, mas ele sabia que aquela moeda não mudaria o quadro da sua vida, mas Jesus sim mudaria. E nessa noite Jesus está falando para mim e para você: eu posso fazer na sua vida o que queres. O que você quer nessa noite? Se coloque de pé. Aleluias. O que você